Bom dia, que a paz esteja com todos, amém? Cristo nos une sempre mais. Estamos iniciando mais um Café com Palavra, a nossa porção matinal da Palavra de Deus. Você está servido? Glória a Deus. E hoje a nossa porção se encontra aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 e 27, onde fala dos fundamentos. E o tema da nossa ministração dessa manhã é o seguinte: é preciso ouvir e praticar. Amém? Nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua derrota. Glória a Deus. Jesus, ele vem tratando conosco acerca de comportamento. Jesus, a grande missão dele na terra foi vir para mudar comportamento, para transformar. O mundo estava perdido e havia a necessidade que as pessoas se convertessem, se voltassem, se tornassem para Deus. Então Jesus, ele vem fazer a diferença e trazer mensagens e sinais e prodígios para que o povo pudesse entender quem era Jesus e qual era a sua grande obra na terra, a transformação da humanidade. Ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? Ele está falando acerca do Sermão do Monte. A Bíblia dedica pelo menos 3 capítulos ao Sermão do Monte: o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Foram muitas horas falando a respeito de comportamento. Ele começa falando das bem-aventuranças e depois de comportamento humano. Quem é bom, recebe o bem. Quem é mau, recebe o mal. E ele finda o Sermão do Monte justamente com essa parábola dos 2 fundamentos. E nós podemos aprender muitas coisas com esta mensagem. A primeira coisa que eu aprendo é que tanto o homem prudente, o que ouve a palavra e o que pratica, quanto ao insensato, que de repente até ouve, mas não pratica, passam pelas mesmas tribulações. Aqui o Senhor Jesus diz que tanto a casa de um como a casa de outro sofreu a enchente, sofreu os ventos, sofreu a chuva. A grande diferença está em quem vai vencer as tribulações da vida. Aquele que é insensato, a palavra diz que a sua casa desabou e foi grande a sua ruína. Mas aquele que foi prudente, que ouviu as palavras de Jesus e as colocou em prática na sua vida, este teve a sua casa preservada. Ele venceu a tempestade, ele venceu a chuva, venceu os ventos que com ímpeto bateram sobre a sua vida. Jesus está falando a respeito de comportamento. Ainda ontem eu falava que era melhor ouvir do que ver,
Muitas vezes nós estamos tão preocupados em ver o que está acontecendo e ficamos vendo a situação, a circunstância adversa. Esquecemos de escutar a voz de Deus. Mas tão bom quanto escutar, ou mais, é praticar o que nós ouvimos de Deus. Jesus está nos dando orientações para que tenhamos a nossa vida transformada. Então permita que a palavra de Deus te direcione, te guie, te transforme. Ouça o que Jesus está dizendo, o que o Espírito Santo diz às igrejas e pratique. Cumpra a vontade de Deus na sua vida e ela será diferente. Isso não significa que você nunca passará por aflições, mas significa que você as vencerá. E no final, herdaremos a grande coroa da vida. Amém? Eu sou o pastor Naldo e esse foi mais um Café com Palavra. Que Deus te abençoe. Ouça, mas também pratique.